natural, ela murcha e seca e não volta mais a ser como era antes. Senhor, nós queremos nesta hora, Pai, no teu santo nome, te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, queremos endireitar os nossos caminhos. Por isso, Senhor, estamos observando a Tua Palavra. Por isso, viemos observar a Tua Palavra, porque entendemos que a Tua Palavra, ela tem a condição, o poder de endireitar a nossa caminhada, as nossas veredas. Por isso, Senhor, nos ajuda aqui, que todo impedimento caia por terra, que toda dificuldade caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós paramos. Estamos falando da festa, das festas bíblicas, que está lá em Êxodo capítulo 23. A gente não vai lê-las, porque o intuito é de falar da salvação. Porém, eu entendo que fica impossível de falar da salvação como se deveria, se a gente pelo menos não ter um resumo disso daqui, né? Semana passada nós começamos só um resumo, passando por cima, né? Bem superficial, em relação às festas bíblicas, porque as 7 festas bíblicas, elas revelam a salvação que Deus preparou. Irmãos, não pense você que no Antigo Testamento é só um livro histórico. Não é, meu irmão. Nele, a Bíblia, né, dividida em 2 testamentos, a Bíblia em si, ela é o plano de salvação que Deus preparou para o homem. Tendo uma vez o homem se perdido e precisando ele de salvação, e o homem precisa de salvação, o Senhor prepara salvação para o homem. O Senhor faz algo, meu irmão, jamais visto, jamais imaginado. Eu até falei na semana passada o que é mais difícil. E é muito mais difícil restaurar, transformar, colocar numa condição santa um ser que uma vez foi corrompido do que fazer novamente. Lógico que exigiu muito mais de Deus. Meu irmão, no 6º dia o Senhor desenhou o barro, a formoseou como olheiro que é, sopra o Espírito e o homem apareceu uma alma vivente. É assim que diz a palavra. Porém, agora, como faz para consertar, para reparar, para restaurar um estrago tão grande que o pecado causou? A gente talvez não tenha a dimensão disso, uma boa parte da igreja não tem a dimensão disso, porque não sabe direito o que é pecado. Se você entender que pecado é só errar o alvo, meu irmão, está perdido. A gente precisa entender o que o pecado fez com o homem, o que o pecado faz no homem. Para traduzir muito bem isso, eu sempre gosto muito de falar daquela vez que Pilatos mostra o homem todo desfigurado, que é Jesus. Assim está o homem, caído, destituído, sem salvação, de uma forma... É porque a nossa aparência, ela engana. O corpo físico, quando você está cuidando bem dele, está malhando, está passando um produto na sua pele, no seu cabelo, né? Trata das rugas, a aparência está enganando. Porque o homem sem Cristo, o homem sem o sangue do Cordeiro para fazer purificação, a remoção dos seus pecados, diante de Deus, ele está corrompido, está prestes a ser destruído. O pecado, ele não só matou o físico. Nossas células, agora mesmo, tem células no nosso corpo que estão morrendo. Algumas, dependendo da idade que você tenha, ela morre, a outra vai e surge para rejuvenescer. Mas chega uma hora que parou. Chega uma hora que para, só morre. Aí você vê envelhecimento vindo mais rapidamente no homem. Porém, irmãos, o pecado não só veio aqui. Ó. Aqui é onde se vê, mas aonde que se não vê e aonde que deveria ser entendido, meu irmão, o pecado fez um estrago terrível. O pecado, ele foi no espírito do homem e desligou o homem de Deus. E o homem sem Deus, meu irmão, homem sem Deus, ele faz coisas terríveis. Agora há pouco, não sei se vocês viram na televisão, em algum noticiário, no Rio de Janeiro, né? Na Barra da Tijuca, num quiosque na Barra da Tijuca,
se não me falha a memória, não foi angolano, não. Acho que um outro povo africano ali, um homem de um outro povo africano, trabalhou 2 dias naquele quiosque ali, de brasileiros ali na Barra da Tijuca. Ele foi lá cobrar a sua diária, os 2 dias que ele trabalhou. Irmãos, juntou 3, 4 homens mais ou menos em cima daquele rapaz estrangeiro, mas bateu tanto nele, pegou um pedaço de pau, matou o rapaz por conta que ele foi cobrar 2 dias de trabalho, desfigurou o rapaz todinho. Você vê como é o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele faz coisas terríveis que você... Aquilo, tem um vídeo que mostra, né, passou nas televisões, houve uma grande comoção sobre isso. É impressionante como chega a capacidade do homem sem Deus, o que ele faz. Então, precisou de muita coisa, exigiu muito de Deus. Hoje, todo mundo gosta de falar, não, meu irmão, hoje nós estamos na graça. Mas para ser de graça para mim e para você, alguém pagou um preço altíssimo, que eu e você não tínhamos condições de pagar. Poderia juntar o mundo todo para salvar o homem, não conseguiria. Todas as gerações que já passaram e as que virão, se juntasse todas, não conseguiria elaborar, planejar, executar um plano de salvação como o que o Senhor fez. O homem estava destinado à destruição, meu irmão. Se Deus não tem misericórdia, a gente estaria perdido. E não pensa você que o pecado ele é uma coisa que trata-se do âmbito aqui natural, material. Às vezes, se a gente peca, né, o que pode acontecer é de a gente não receber uma coisa que o Senhor falou que nos daria. Não, meu irmão. Tem pecados que é para a morte. E o apóstolo falou, sobre esses eu digo que nem ore. É melhor que nem ore por isso. Pecados que é para a morte, meu amigo, nem ore. Tem muitas pessoas cometendo pecados que são para a morte dentro da igreja. Aí você está na luta lá, orando pelo irmão, está intercedendo, fazendo campanha. Num ato e no desato, você sofre a retaliação. Pecado que é para a morte. E a pessoa nem sabe. Porque a igreja entendeu só que pecado é errar o alvo. De fato, no grego, ele dá essa ideia de desviou do caminho, saiu dos trilhos. Porém, é muito mais do que isso. E para falar de salvação, a gente precisa entender o que é pecado, né? A gente fala, tem um pão ali, ó, que levedou, né? Agora ele está, aqui, como é que ele está ficando? Ele era maior, o pastor de vez em quando fala sobre isso, né? Esse pão aqui, ele era bonitão, fofinho, mas ele está levedando. Aqui tem uma grande quantidade de fermento e ele chega um momento que vai dar bolor, ele apodrece. Esse daqui talvez uma obra milagrosa, até agora ele não... Mas geralmente com pouco tempo. É assim que o pecado faz com o homem. O pecado entrou em contato com o homem, meu irmão. Primeiro ele desliga o homem de Deus. Traz uma morte física, espiritual e depois uma morte eterna. Que o apóstolo Paulo chama ela de segunda morte. Que essa não tem jeito. É a ausência total, completa de Deus. Não há mais jeito depois disso. Morte física, morte espiritual, talvez há jeito. Então a gente vem falando sobre a salvação. Como que Deus fez para salvar o homem? Aí nós falamos na semana passada, demos um breve resumo aqui na Páscoa, que ela é o pontapé inicial. Ela é o que marca a chegada de todas as outras festas, porque aqui é o sangue do cordeiro, aqui você precisa de um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito nenhum, você no 14º dia tardinha, sacrificá-lo. Só que, se você olhar, na Páscoa, nas Escrituras, na Bíblia, em Êxodo capítulo 12, 13, e Levítico capítulo 23, vai especificar como que é a Páscoa, o que você tem que fazer. Irmãos, na Páscoa tem o cordeiro, na Páscoa tem o pão sem fermento, na Páscoa tem ervas amargas, na Páscoa tem o vinho, né, o suco de uva que nós usamos, tem esses 4 elementos na Páscoa.
Não se vê muito hoje porque nós fazemos a ceia do Senhor, né? Que é para ser a Páscoa do Senhor, mas outra vez a gente fala sobre isso, um outro dia nós falamos sobre isso. Mas aqui, a Páscoa, ela tem ervas amargas. Aí você pensa assim, mas por causa de que ervas amargas? O que isso tem a ver com a minha vida? Por causa de que tem isso na Bíblia? Qual é o sentido de trazer ervas amargas? Né? O pão sem fermento, a gente já sabe lá que foi apressadamente a nação de Israel saindo da terra do Egito, né? O juízo vindo, o Senhor matando os primogênitos da casa de Faraó, trazendo o pior de todas as pragas, o pior de todos os juízos na casa de Faraó. A nação de Israel sai enquanto havia aquela calamidade toda, e eles fizeram um pão ali, mas não deu tempo de levedar, eles tiraram rapidamente do forno, por isso é um pão sem fermento, é um pão ázimo, que também tem uma festa chamada pães ázimos. Aí, aqui você tem ervas amargas, pães ázimos, o vinho e o cordeiro. Aí você pergunta, por causa de que tem ervas amargas? Qual o sentido disso, irmãos? Quando você come uma erva amarga, você sente um amargor, a amargura. É para você lembrar a amargura que você vivia no mundo. Porque todas as festas bíblicas, a ceia do Senhor, o que Jesus fala na última Páscoa? Faz isso em memória de mim. Todas as festas, ela tem uma finalidade de trazer a memória de algo. Quando você come uma erva amarga, você lembra da amargura que era a tua vida sem Deus no mundo. Por quê? Não se engane. Aí você tem o vinho, né? Em Lucas, na última Páscoa, no livro, no Evangelho de Lucas, mostra ali 2 cálices. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Mostra ali 2 cálices. Primeiro ele bebe uma da santificação e depois o terceiro ele vai e fala assim, esse aqui é o meu sangue. É o sangue da nova aliança que é derramado por vós. Depois vocês conferem Lucas, no relato do Evangelho de Lucas, vai mostrar 2 cálices. Mas a Páscoa bíblica, ela tem 4 cálices. Ela tem 4 cálices. Irmãos, é uma obra de salvação completa que o Senhor preparou para nós. O primeiro cálice é chamado de cálice da santificação. O segundo cálice é o cálice da libertação. O terceiro cálice é o cálice da redenção, do resgate. E o quarto cálice é um cálice de adoção. A gente só está dando um resumo aqui, irmãos. O primeiro cálice, a gente já sabe, se tratando de ser chamado de um cálice de santificação, santificação é o que? Separação. É aquela que nós falamos na semana passada, de você fazer o retorno, você sair do meio da onde você estava, sair da roda dos escarnecedores, sair do ambiente de pecado ao qual você vivia, né? Você faz um retorno, né? Você converte. Esse é um cálice de santificação. É onde você está sendo separado do meio que você estava vivendo. Mas para você ser separado, você tem que beber um cálice de libertação, onde você é livre do meio da onde você estava. Meu irmão, porque se não for solta, as garras do pecado de dentro de você, se você não ficar livre das garras do pecado, do poder do pecado, das garras do diabo, do faraó, você não consegue ser separado. Você não consegue ser separado. Para Deus, não. Hoje está havendo um fenômeno aí diferente daquilo que a gente falou na semana passada. Pessoas que saíram do ambiente de promiscuidade que viviam, estão no povo santo, mas não foram libertas, saíram do Egito, mas o Egito continua aqui dentro. É igual muitos brasileiros. Saíram do Brasil, mas o Brasil continua engarrado aqui dentro. Novela das 9, novela das 8, novela das 7, Big Brother e tudo mais. Tá, o Brasil tá agarrado, tá entranhado. Não, você vê alguma coisa em inglês, pelo menos aprender.
Ah, não, meu irmão, só gosto de ver. Não quero, eu estou aqui só para ganhar meu dinheiro e, ó, uma oportunidade única na vida. Está num outro país, mas está com... Eu não estou falando que o Brasil é ruim, não é isso, não é isso. Porém, o Senhor te deu uma oportunidade única e você se alimenta só de coisas brasileiras o dia todo. É isso aqui, ó. Dos dois cálices, dos dois primeiros cálices. O cálice de santificação você sai, mas para isso você precisa ser livre. Precisa ser solto às amarras do pecado, senão você não é santificado como deveria. Aí você tem o primeiro, é o cálice da santificação, segundo, libertação. Aí você tem o cálice de redenção. Mas para você ter ser santificado, para você ter saído do meio da roda dos escarnecedores, porque houve libertação, só que você não pode se esquecer que o salário do pecado é a morte. Você gerou uma dívida enorme. E o seu senhor, que era o diabo, não se engane com isso, é um ditado que a gente fala, né? Ou se você falava, não fale mais, né? Mas no Brasil a gente ouve muito. Não, Deus é pai, não é padrasto. Mas Deus é pai de quem, meu irmão? De que você está falando? Deus é pai de quem? Do budista, do espírita, do católico? Qual Deus que você está falando? O Deus da Bíblia, ele é pai daqueles que foram gerados em Cristo, daqueles que nasceram em Cristo. Porque senão ele não é pai. Não, meu irmão, que isso? Deus é pai de todos. Não vejo isso nas Escrituras. Deus faz o seu sol nascer sobre na cabeça de justo e de injusto. A chuva cai na cabeça de todos, sem exceção. Porém, a salvação, ela é um direito de todos, porque foi conquistado na cruz, mas ela é privilégio de poucos. Assim como o entendimento da palavra. O entendimento da palavra é direito da igreja, mas tem sido privilégio de poucos. Aí, não, mas Deus é pai. Não, Deus não... Jesus fala isso em João, capítulo 8, se não me engano. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade dele, porque ele é mentiroso, é homicida, faz isso desde o princípio. E vocês são raças de víboras. Víboras, antigamente era filhote de serpente. Hoje mudou um pouco, mas antigamente era filhote de serpente. Não é à toa que João e Jesus falam raças de víbora. Filhos da serpente. Porque, irmãos, quando a gente nasce no pecado, a gente faz coisas que são características do diabo. E a gente fica muito parecido. Acabei de falar um exemplo, o cara que matou o outro lá, sangue frio, espancou, deformou a cara do outro. Isso te parece com quem? Se não destruidor, que veio para matar, roubar e destruir. É o sentimento de... Tem pessoas que têm um sentimento de cólera, de ira dentro do ser. Eles se apressam os seus passos a derramar sangue inocente. Eles têm prazer nisso. Tem pessoas que não aguentam ficar um mês, que querem matar, querem fazer maldade, querem fazer atrocidade. Muito parecido com quem? Com o diabo. Então, você tem um patrão, você tem um servo lá que nos oprime à base de chicotada. Ele não te dá espaço. Ele não te dá descanso. É igual a vida no Egito. Não tinha um sábado, não tinha um domingo, não tinha nenhum feriado, não, meu irmão. É trabalho amanhã de manhã, trabalho de novo. E quarta-feira, trabalho de novo. Quinta, mais trabalho. Se achar que está pior, não pode piorar? Pode. Porque quando Moisés chegou com o anúncio de libertação, o que o faraó fez? Ah, esse povo está muito ocioso. Vamos aumentar mais um pouco, porque é isso que Satanás faz quando você está para vir a libertação na tua vida. Às vezes, até quando a pessoa aceita Cristo, meu irmão, parece que a vida dela fica de ponta cabeça. Não sei se vocês já passaram por isso. Se eu for aceitar Jesus, olha como é que minha vida... É o diabo trabalhando, tentando aumentar o trabalho para que você não saia das garras dele. Então, você contraiu uma dívida enorme, impagável mesmo. Não tem preço. O resgate da alma do homem é caríssimo. Eu e você não conseguia pagar, alguém teve que pagar. E já foi estipulado. Tem que ser uma vida santa, sem defeito nenhum, sem pecado nenhum, que vai
fazer a troca. Eu esqueci uma palavra que é muito usada no hebraico, mas eu vou lembrar. Mas é o resgate, é a redenção. É aquele que se coloca em seu lugar, assume a sua culpa. Foi esse o preço. Por isso que a palavra fala que sem sangue não há redenção. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O autor de Hebreus vai falar isso. Mas como? E agora? Ficou difícil. Uma pessoa, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula nenhuma. Mas como? Se todos nós já nascemos já com a inclinação para o pecado. Mas como? Se o rei Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. Ó, quem que vai? Aí está escrito lá, primeiro capítulo de Hebreus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. No rol do livro está escrito sobre mim. Envia-me a mim, e eu farei expiação pelos pecados do homem. Jesus, se ele não quisesse, meu irmão, se ele não pedisse, se ele não... eu tenho certeza que o Pai não obrigaria nada, porque esse é um tratado de Deus conosco. Deus não te obriga a nada, muito menos ao Filho dele, unigênito, o único gerado que estava com ele no início da sua criação. Falou, olha, eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. A palavra fala, sacrifícios e obrações pelo pecado não quiseste, mas um corpo me preparaste. Porque ele disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E sabe qual foi a vontade do Pai? Cravar ele no madeiro. Para fazer expiação, para resgatar homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas para isso, o Pai deu o seu Filho. E o Filho recebeu todo o pecado da humanidade sobre ele. Ontem nós lemos aqui, na pregação. Sobre ele foi imputado toda a transgressão. Meu irmão, a gente não tem noção do que é isso. Você imagina Jesus nunca se contaminou, nunca se sujou com coisa alguma. Santo, irrepreensível, imaculado. A palavra fala que, sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas, contudo, nascido de mulher debaixo da lei, aprendeu a obediência e com morte de cruz. Ele, no tabernáculo dele, mesmo ele tendo nascido de mulher, ele não tinha pecado nenhum, não havia nele inclinação para mentir, para adulterar, para fornicar, para roubar, para desviar. Não havia isso nele. Por quê? Porque ele não nasceu do meio natural que nós nascemos. Todo mundo sabe, eu creio, que Jesus, o Espírito traz a semente e coloca no ventre de Maria. E de uma obra milagrosa, sobrenatural, cresce o Filho de Deus ali. Só que uma boa parte da igreja acha que Jesus passou a existir de Maria. Isso não é isso que a palavra mostra, irmão. A palavra fala que ele estava com o Senhor antes da fundação do mundo. Ele estava com Deus folgando no seu mundo habitável. Lembra a oração dele? Ele fala assim, Pai, agora glorifica-me tu, com aquela glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Ó, ele estava... Nunca houve uma mancha nele. Mas de uma hora para outra, num momento só, todos os pecados do mundo é imputado nele, é colocado, é injetado nele. Por isso que ele enfermou. Por isso que ele morreu. Eu falei isso aqui uma vez, e uma vez o Senhor falou isso comigo, e assim, eu até me emociono em relação a falar sobre isso, porque a gente precisa entender o que Jesus fez por nós. Não foi pouco, irmãos, não foi pouco. A obra que ele fez, o que ele passou, meu irmão, foi algo tremendo demais. A salvação, ela só dá certo, só deu certo, porque é a obra de Deus. Não tem homem nessa história. O homem recebe o fruto disso. Mas a salvação, ela só é eficaz porque não haveria outra possibilidade. Ela só é eficaz porque foi Deus que operou. Irmãos, a palavra fala que no Isaías 61,
ele enfermou. Aí eu pensei, Senhor, mas como que ele enfermou? Se ele não nasceu em pecado, ele não poderia adoecer. Não sei se vocês já pensaram sobre isso. Jesus não nasceu em pecado. Ele não envelheceria, irmãos. Ele atingiu a idade madura, que a gente crê que é em torno de 30 anos, que é a idade para o serviço sacerdotal, você vai ver. Para a guerra, 20 anos. Para o serviço sacerdotal, o serviço do templo de Deus, 30 anos. Jesus iniciou o seu ministério com quantos anos? Com 30 anos. Aí você vê, 30 anos, uma idade madura, ele não envelheceria, meu irmão. Você não veria ruga nele, não. Ah, mas como assim? Meu irmão, ruga, doença, dor de cabeça, problema, artrite, artrose, problema nos ossos. Isso é por conta do pecado, irmão. Por conta do pecado. Jesus não tinha pecado. Como que ele enfermaria? Como que ele ia ficar enfermo se ele não tinha pecado? Físico, não. Fisicamente, meu irmão. E ele só morreu, ele também não morreria. Ele só morreu porque ele morreu porque ele fala assim, ó, eu vou dar a minha vida porque eu quero. E eu a tornarei a tomá-la. Quem pode falar isso no nosso meio? Ninguém. Ele morreu porque ele se colocou como expiação pelo meu e pelos seus pecados. Ele não morreria, meu irmão. Ele não morreria. Doença, coronavírus não poderia atingir ele. Mas ele só enfermou no momento em que ele recebe todos os pecados meus e seus no seu tabernáculo. E aquilo enfermou ele. Foi aquilo dali que leva ele à morte. Irmãos, uma vez, entendendo sobre isso, o Espírito de Deus me fez ver, avaliar como é que é o antídoto para a cura de algumas doenças. Como é que é feito? Você pega serpente venenosa, e não é à toa serpente. Você pega a serpente venenosa, extrai o veneno da serpente. Aí você leva para o laboratório. No Rio de Janeiro, eu acho que é Butantan, se não me engano. Ou é Vital, no Niterói, que é Vital Brasil. No Rio de Janeiro é Butantan. Na cidade, né? São Paulo também. Aí você leva para o Butantan, Vital Brasil ali, e você extrai aquele veneno mortífero, mortal, e você dali vai tirar o soro, o antídoto, que vai trazer cura para muitas doenças. Irmãos, o que aconteceu com Cristo? O veneno da serpente, que é o pecado, veio todo sobre ele, mas de uma vez só, não foi em medidazinha não, foi de uma vez só. Depois dá um YouTube aí, um Google aí, você vai ver como que se faz esses institutos que pesquisam através de veneno, não só de serpente, de escorpião, outros mais. Você vai ver mesmo, é uma coisa horrível, é coisa horrível. Ele pega um cordeiro ou um cavalo, injeta o veneno daquela mamba negra, coral, seja lá qual cobra que você achar que é muito venenosa. Meu irmão, o bicho começa a agonizar. Ele começa a agonizar. É o corpo dele criando anticorpos ali para tentar reagir àquele veneno, aquele veneno que está na sua corrente sanguínea. Alguns não aguentam, morrem. Os que não morrem, é tirado o sangue dele, aí faz a separação do plasma ali e encontra-se o antídoto para o veneno da serpente. Meu irmão, foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Quando Cristo recebe o veneno da serpente, que é o pecado, você e eu recebemos o que dele? O sangue dele. Porque não é o sangue que traz vida, não é o sangue que faz expiação. Ele recebeu o veneno, morreu por conta disso. Ele enfermou ao ponto de morrer, mas quando ele morre, meu irmão, o antídoto sai, vai até mim e você, e arranca toda a enfermidade, toda a doença. Por isso que a palavra fala que ele levou sobre si toda a enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quando o antídoto sai, que é o sangue, meu irmão, ele vai curar, ele vai anular o veneno, o poder do pecado sobre você. A obra de salvação de Jesus é muito profunda, ela é tremenda demais. Por isso que o terceiro cálice é o cálice da redenção. Ele fala, esse aqui
A nação de Israel não sabia. E até hoje não sabe uma boa parte. Levantou isso há milênios. Todo ano, uma vez no ano, na Páscoa, no Pêssar, está lá os judeus em suas casas, com ervas amargas, com pão sem fermento, com os 4 cálices ali. O terceiro eles levantam, não sabe por quê. A grande maioria não sabe. E fala, esse aqui é o cálice da redenção. Mas Jesus, na última Páscoa, ele pega aquele cálice. É mais ou menos assim que ele está falando para aqueles judeus que estavam ali. Ó. Tá vendo esse aqui que os vossos pais ensinaram vocês? Esse daqui é a representação do meu sangue que vai ser derramado por vocês. Fazei isso em memória de mim. O pão que a nação de Israel parte lá, toda vez, uma vez ao ano lá, sem fermento. Tá vendo esse pão aqui que vocês, há milênios você vem fazendo, vem celebrando? Esse aqui é o meu corpo. Aquele que comer terá a vida dentro dele, manterá a vida dentro dele. Então, você é um cálice de redenção. Por quê? Você contraiu uma dívida enorme, impagável. Foi estipulado um valor. Eu não tenho. A escravidão, como é que era lá? Os escravos no Brasil, aqui também. Os escravos no Brasil queria carta de alforria. O patrão estipulava lá, botava um valor. Como é que eu vou pagar isso aqui? Ah, você trabalha mais 20 anos. O cara já tinha trabalhado a vida toda. Você trabalha mais 20 anos aí, você paga. Era escravo. Não tinha dinheiro nenhum, não tinha salário nenhum. Mas eu quero direito de liberdade. Ah, é? Olha, é tantos mil que você tem que pagar. Não tem. Então você trabalha. Aí como é que você vai fazer? Você fica preso na mão do algoz, na mão do Senhor, que é terrível. Aí Jesus resolveu isso. Ele pagou essa coisa. Esse é o resgate, essa é a redenção, aonde ele contraiu a sua dívida e te livrou. Aí você consegue se santificar, aí você consegue sair daquela situação que você vivia, sem dívida nenhuma e agora livre, porque não tem nada mais que te prende. Aí o 4º cálice é chamado de cálice de adoção. É quando Jesus fala lá em João, aqueles todos quanto me receberam, eu dei o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, você não é mais só servo de Deus, não, você é filho dele. É o último cálice, é um cálice de adoção. É o cálice onde você passa a ter a natureza de Deus. Sabe por causa de quê? Porque mais à frente aqui, ó, depois de 3 festas, vai vir essa daqui, aonde você vai passar a ter aquilo que o Senhor tem, ele vai te dar, ele vai derramar sobre você e você vai ter compartilhado a natureza dele. Não vai haver mais impedimento para você não ter comunhão com ele. Aí você passa a ser filho. Aí você pode falar, olha, o meu Deus é meu Pai. Tem uma palavra que fala, não me lembro bem onde o profeta que fala, sabeis que o Senhor é Deus. Você pode falar, sabeis que o Senhor é meu Pai. Por isso que Jesus quando está para fazer a obra dele, a obra de salvação que ia ser feita no corpo dele, ele nos ensinou até a chamar o Pai, que é Abba, Paizinho. Porque ele ia gerar você a filho de Deus novamente. Isso é uma obra, meu irmão, completa. É algo completo. Na Páscoa, no Pêssar, é algo... Essa daqui é das mais importantes. Tanto é que Jesus vai e fala, olha, pegou elementos da Páscoa e falou, olha, não deixa de fazer. Sempre faça isso em memória de mim. Porque fazendo isso, eu estarei, você tem parte comigo. Aí, na Páscoa, você tem erva amarga, onde você lembra da amargura que você vivia no mundo. Você tem os 4 cálices, você tem o pão sem fermento. O pão sem fermento é a anulação da sua inclinação. Porque, veja, você no mundo, meu irmão, você só sabe pecar. É ou não é? O cara que é preso nas drogas, ele sabe fazer outra coisa? Não sabe, meu irmão.
Não sabe. Alguns até querem sair, mas não conseguem, porque é ferrenho o negócio. Por causa de que não consegue sair? Porque o pecado está aqui dentro. Não foi espiado, não foi arrancado. O fermento continua, irmãos. O pão ázimo, nós éramos destinados, porque o que acontece? A gente acabou de falar, você fermenta o pão, se você não comer ele ali, você vai deixar, ele vai apodrecer. Esse era o nosso destino, apodrecimento, morte, destruição. Esse é o destino do homem. O homem foi estabelecido depois que ele escolheu não comer da árvore que era para ter comido, comer da árvore que não era para ter comido. O destino dele é o que? Morte, destruição, corrupção. Esse que era o destino do homem. Aí, na Páscoa, você tem uma coisa milagrosa ali. Você faz um pão, você tira rápido, não deixa a massa fermentar. Só em Cristo acontece isso. Porque ainda, embora que eu e você nascemos de novo, se você teve aceitou a Cristo, mas o fermento não foi arrancado dentro do teu ser, meu irmão, vai fermentar. Você já percebeu, meu irmão? Pode ser o cara que fala a língua estranha mais bonita do mundo. Pode ser a pessoa que profetiza, olha, revelou uma coisa que só eu, nem meu marido, nem minha mulher sabia desse negócio. Meu irmão, você já percebeu que se ele não vigiar, ele peca? Com certeza. Apóstolo, pastor, evangelista, mestre, diácono, presbítero, peca. Meu irmão, se não vigiar, peca. Se não arrancar o fermento, meu irmão, a inclinação é natural cair para as coisas da carne. O rei Davi, se não me engano, foi ele que falou. Ele falou assim: Senhor, minha alma se apega ao pó. Vivifica-me pela tua palavra. O que é isso? Pó, meu irmão. Pó é a carne, ou os desejos da carne. Lembra lá que o Senhor falou lá para a serpente: olha, você comerá pó. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aquilo dali está falando para o diabo, que é a serpente. Está falando, olha, você vai se alimentar do pecado do homem. Porque o pecado é feito aonde? Na carne. E a carne, quando o pecado é cometido na carne, certamente você vai morrer, você vai voltar para o pó. Satanás se alimenta do teu pecado. Ele ganha força no teu pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Aí o que acontece? O rei Davi falou, Senhor, minha alma... Ele entendeu o negócio. Senhor, minha alma se apega ao pó. Eu posso ser rei, posso ser sacerdote, mas eu estou vendo uma coisa em mim, que a minha alma, que sou eu tenho uma tendência a se apegar para as coisas carnais, para as coisas materiais. Meu irmão, é ou não é? Você não precisa ensinar a criança a mentir. Cedo, ela vai ocultar de você. Já percebeu isso quem tem filho? É impressionante, meu irmão. Não, ela está falando isso porque o pai então é mentiroso. Não, meu irmão, ela está fazendo isso porque ela nasceu do meio natural, como todos nascem. Eu não gosto muito de falar isso porque tem pais que tem filho muito novinho, olha para o seu filho assim, né, vê aquele bonitinho, criança, né, de bebê de colo. Não, meu filho não, meu irmão, não nasceu assim, não nasceu, meu irmão. Nasceu. Você vai ver. Você pode ficar chateado comigo agora. Teve irmão que já ficou chateado comigo sobre isso. Para mim, você vai ficar chateado comigo agora, mas daqui a pouco, deixa passar o tempo. Ele vai mostrar. Porque o homem é carnal. O Senhor falou sobre isso. O apóstolo Paulo fala, o primeiro Adão é carnal, o segundo é espiritual. O nosso primeiro nascimento, que todo mundo que veio, todo mundo que é homem, ele teve que nascer de mulher. Não tem outro jeito, não tem outro meio aí. Você não entrou na terra se não ter nascido de mulher. Não existe ninguém. Se tem alguém aqui que não nasceu de mulher, meu irmão, a gente vai repreender agora, porque é demônio. Porque todos os homens, para ser homem, precisam nascer de mulher. Você nasceu de mulher, a massa vai fermentar. A criança vai mostrar a inclinação da carne. Não tem nada a ver se ela é ruim, se ela tem uma índole má. Não. A pessoa pode ser criada na mais alta sociedade, com os padrões de educação mais elevados.
ela vai se inclinar para as coisas da carne. Porque assim somos nós. Aí, se o fermento não for tirado, Senhor, vivifica-me pela tua palavra. A palavra é Cristo. É a palavra de Deus. A minha alma, a nossa alma, irmãos, tem a tendência a se apegar nas coisas carnais. Irmãos, guarde uma coisa, e talvez você esteja vivendo isso. Você está lutando com o pecado. Você está lutando com um desejo. Melhor dizendo, você não está nem lutando contra o pecado. Com o pecado que você está fazendo. Mas você está lutando com um desejo que está aqui. Que vai te fazer pecar. Irmãos, Jesus, a obra dele. A obra de restauração, de que se você passar por ela, meu irmão, até esse desejo que você tem será anulado. Porque ele é poderoso para isso. Se você nasceu de novo e experimentou essa restauração que nós chamamos de salvação, irmãos, ele vai nas profundezas do teu ser e arranca o desejo. Porque o problema não é o pecado, o problema é o desejo em pecar. É o que nós falamos na semana passada, de metanoia e epistrefo. Epistrefo você mudou de direção. Mas para eu ter mudado de direção, só vale se o meu desejo de querer, que me fazia andar somente naquela direção, ter mudado. Jesus, o sacrifício dele, ele arranca o desejo do teu ser, irmão. Senão, vai viver pecando. Aí fica só igual onda do mar, inconstante. Vai e volta, vai e volta. É assim que muitos dentro da igreja estão hoje. Sabe por causa de quê? Porque ainda não sofreu a obra redentora de Cristo por completo. Não sofreu. Tem algumas coisas que ainda... Tem algumas bagagens ainda do Egito dentro do seu ser. E isso é perigoso. Porque você começa no espírito e termina na carne, aquilo que o apóstolo Paulo fala. Tem muitas pessoas que começam numa alegria só, falando em língua, profetizando. Olha, meu irmão, quero ir para a África pregar, eu quero ir para os drogados, eu quero ir no presídio, no hospital. Mas daqui a pouco você vê desfalecendo cedo, porque começou no espírito e terminou na carne. Isso é muito perigoso, porque eu preciso experimentar a obra de salvação completa. E se você tem, meu irmão, algum desejo, que você briga, que você luta, vai ao Senhor com sinceridade, com verdade. A palavra fala que é com sinceridade e verdade que se expia a iniquidade. Até rima o negócio. Mas porque é verdadeiro isso. É com sinceridade. Não adianta você pode esconder da tua esposa, você esconde do teu marido, você esconde do teu filho, meu irmão. Mas é uma vida miserável. Eu estar dentro da igreja 40 anos, 20, 30, 40 anos, com aquele mesmo desejo, com aquelas mesmas vontades carnais, tendo em vista que Jesus é chamado de libertador. Meu irmão, se tem uma coisa que ele é, e ele sabe fazer, é libertar o homem. Mas ele liberta por completo, ele não liberta pela metade, não. Metade é a gente que não se permite passar pela transformação que ele proporcionou. Está acessível a nós. Aí, a gente tem umas coisinhas aqui que você quer deixar. Não mexe nisso aqui, não. Tem coisas na nossa vida que porque a gente gosta. Aí você não... A tua esposa viu. Por causa de que você está agindo assim ainda? Aí você até briga. Teu marido viu. Por causa de que você está agindo assim? Você briga. Porque aquilo dali é uma imperfeição sua, mas você acaba gostou, se acostumou com aquilo. É um bichinho de estimação que você criou. Irmãos, a salvação era muito mais profunda do que nós estamos pensando. Tem pessoas que estão achando que uma vez salvo, salvo para sempre. Acabou. Aceitou Jesus aqui. Se você está predestinado, não importa, meu. Você pode cometer a atrocidade que for. No último momentozinho, você vai aceitar Jesus. Senhor, me perdoa meus pecados. Opa, agora eu estou salvo. Você aceitou ele aqui, mas viveu a vida toda lá, a caminhada toda, nesses altos e baixos. Mas no último momento, você fala, Senhor, lembra-te de mim. Aí ele vai lembrar e vai resolver o teu problema. Meu irmão,
Se você pensa que essa teologia é verdadeira, ela é do diabo. Eu falo para você com todo segurança. A salvação, ela é um processo de transformação profunda. Veja. Vamos terminar. Abre comigo rapidinho em Romanos, capítulo 4, versículo 21. É pouco tempo que a gente tem e é tanto assunto para ser falado. Romanos 4, versículo 21. Olha só o que diz. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, caídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, esse daqui a gente fica só nesses 4 versículos aqui, a gente fica um dia, sem exagero, a gente fica um dia falando desse versículo. Um dia de 24 horas de estudo só falando desses 4 versículos aqui, porque tem muita coisa a ser dita, é uma profundidade enorme. Ele fala, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, que é atestada pela lei. A lei a lei está de concórdia, ela acorda, ela concorda com isso que agora se manifestou no nosso meio. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Versículo 4. Sei que já vamos terminar agora. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Irmãos, só para eu finalizar esse pedaço aqui. Sendo justificados gratuitamente pela graça. O que é justificação? Ou melhor, o que é a salvação? A salvação, ela tem etapas. Ela é um processo de transformação profunda na vida de uma pessoa. Aí ela tem um início. A Páscoa. O que é? A justificação. O apóstolo Paulo está falando aqui da justificação. Você foi justificado. O que é isso? Sua dívida foi paga. Você não tinha condições. Ia morrer sendo escravo. Você ia morrer, envelhecer e morrer sendo escravo. Aí você foi num ato de sobrenatural. Alguém se compadeceu de você, te justificou. Não. Eu fui com a cara dele, eu vou pagar a dívida dele, vou tirar ele dessa situação. E vou fazer mais. Ainda vou prometer ele uma herança. Minha, eu vou dar para ele. Estou prometendo a ele. Aí ele fez isso contigo, ele te tirou dali daquele ambiente terrível que só te escravizava e agora você está caminhando. Aí ele te fez uma promessa, que ele falou, ó, lá na frente você tem uma vida eterna, você vai herdar. Coisas incomparáveis que você nunca viu. Você era escravo. Isso nem subiu ao teu coração as coisas que estão preparadas para você. Mas é muita maravilha que está sendo preparada para você. A justificação é aquele momento onde sua dívida é paga, você é lavado pelo sangue do Cordeiro, recebe novas vestes e começa a caminhar. Esse é o ato de justificação. Mas ela não é a salvação completa. A justificação é o ato que nós estamos aqui, ó. O que é a salvação completa? Uma vez que eu fui justificado, eu começo a caminhar nas veredas justas, no caminho, na obediência da palavra de Deus, porque lá na frente tem algo grande prometido para mim. O que vai determinar esse algo grande, de eu receber esse algo grande que está prometido para mim, é a minha caminhada aqui agora, nas veredas justas, no caminho da vida. E ele ainda fala, olha, é estreito e apertado. Só passa um por vez. É bem apertadinho. É difícil o negócio. Mas eu dou graça. Você caminha nesse caminho aqui, lá na frente tem algo maravilhoso te esperando. Aí você está caminhando. Lá na frente vai haver o ápice da sua salvação. O ponto alto da sua salvação, sabe qual é? É quando você vê... Se você estiver morto, você vai ouvir um som parecido com o de uma trombeta.
que no hebraico se chama de shofar. É um chifre de carneiro que o próprio Senhor soará. Quando isso soar, meu irmão, os túmulos se abrirão, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e subirão ao encontro com ele. E eu e você que estivermos aqui, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados desse corpo aqui caído, envelhecido, já pronto para ir à sepultura. Você vai ser transformado, vai receber um novo corpo, incorruptível, incontaminado, santo. Esse é o ápice da salvação. Então, uma vez salvo, não é salvo para sempre. O que determina se eu vou alcançar o ápice da salvação ou não é agora. É agora, é a minha vida, é a minha caminhada com Deus. É se eu estou com inclinações para o pecado ou não. É se uma vez o sangue de Jesus me libertou, me arrancou do pecado ou não e me fez andar em boas novas. O apóstolo Paulo falou isso. Uma vez que eu sou justificado, agora eu estou apto para andar em boas obras. O que é boas obras? É a prática da palavra, a obediência à palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é muito importante para nós, irmãos, porque ela determina se você vai ser salvo ou não, ou se você vai conquistar o ápice da sua salvação. Ah, meu irmão, mas não é o sangue do Cordeiro. É a justificação aqui, ó. É o sangue do Cordeiro, não há impossibilidade. Por isso que tem um louvor aí, que eu acho até ele bonito demais. Que é um louvor americano, tem uma tradução agora em português que fala, olha, nada do que eu fizer vai te agradar, porque não depende de mim, depende de ti. Meu irmão, não é bem assim. Para a justificação, para o pagamento da minha dívida, não dependia de mim mesmo. Eu estava impossibilitado. Eu fiquei inutilizado, não conseguia nada do que eu fizesse. Por isso que está aqui, ó. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus. A lei de Deus, a prática andar na lei de Deus não me salvava. Não há, até mesmo porque não há nenhuma lei que foi dada para a salvação do homem. A lei é para mostrar a tua condição. A lei vem e te mostra, eu sou pecador, como é que eu estou? É a lei que faz isso. É a palavra de Deus que te mostra que você está caído da glória de Deus. Ela tem para identificar a droga, né, nos aeroportos, nos portos, né, policial lá, o agente federal lá, usa um líquido que botou em contato ali, aquele líquido, ele é o reagente ali que mostra se é droga ou não. Se for azul, é droga. Aí, ó, a lei de Deus, ela te mostra a situação. Mentiroso, prostituto, adúltero, inveja, ciúme, cobiça, cólera, ira, todas essas coisas, é a lei de Deus que mostra. Aí, o que eu vou fazer? Não, o Senhor resolveu, te justificou, te salvou, te tirou dessa situação. Por isso que é mais agora sem lei. Não foi por você ter feito coisa nenhuma. Não foi porque você foi toda a vida obediente. Não foi. Foi somente pela fé nele. Pelo ato de você crer nele, você foi justificado, sem ter feito obra nenhuma. Aí, mas uma vez que você foi justificado, agora você vai andar em boas obras. Semana que vem a gente fala desse versículo, que agora você precisa andar em boas obras. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3,31, irmão. Está aqui, ó. Baixinho aqui, ó. Anulamos, pois, a lei pela fé, ou anulamos a lei pela graça? Você pode traduzir assim. De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Aqui, ó. O apóstolo Paulo falando, capítulo 3, versículo 31, no mesmo livro, na mesma folha que você está aí, ó. Ele faz uma pergunta e já te responde de cara. Anulamos, pois, a lei pela fé, essa fé que me salvou? Não, irmão, de modo nenhum. Antes de estabelecer, sabe por causa de quê? O estabelecimento da guarda da palavra é que vai manter os seus passos no caminho da vida. Senão, meu irmão, você tem a tendência a se apegar para o pó, e se desviar do caminho da vida. Aí você está perdendo. A palavra de Deus te mantém no caminho da vida. Para aí, irmãos. Semana que vem a gente lê Romanos, termina de ler Romanos. A gente lê as referências aqui de Romanos, porque
Romanos 3, versículo 21 em diante, a gente vai ler. E terminamos aqui. A gente já falou da primícia, né, onde Cristo ressurge, né? Pães ázimos, que significa 8 dias completos, sem fermento nenhum. A massa não pode fermentar até a esperada por esse momento aqui, que é um momento único na vida daquele que aceitou Jesus. Precisa passar por isso aqui, ó. Todos precisam ter o Espírito de Deus, meu irmão. Jesus fala, eu vou para o Pai e eu enviarei o Consolador. Amém? Vamos orar para finalizar. No caso seria o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que foi enviado. Pentecostes é a festa onde marca o derramamento do Espírito de Deus. Tem uma coisa fantástica em relação a essa festa. Isso é lá no livro de Joel? No livro de Joel. Sim. Joel é um dos profetas que fala. É dois, né? Isaías fala, Ezequiel fala. Sim. Muitos outros falam sobre isso. E a gente vai falar sobre ela. E depois fala sobre essas três aqui. Vamos orar ao Senhor, já está tarde. Senhor amado, nós te damos graças, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu nos proporcionou uma salvação tamanha, poderosa, Senhor. Uma salvação, Senhor, que homem nenhum poderia fazer. Senhor, o que Tu fizeste por nós, Senhor, é impagável. Senhor, não tem riqueza. Senhor, ainda que dirigíssemos, Senhor, toda a nossa vida, Senhor, em fazer ações para pagar o que Tu fez, não pagaríamos, não conseguiríamos, Senhor. Porque foi algo tão profundo vindo de Ti, Senhor. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, Senhor, porque hoje, pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós temos acesso a essa graça, a poder falar com o Pai, chamá-lo de Abba, de papai, de paizinho, porque o Teu Filho nos gerou para Ele, nos gerou assim para Ele, Senhor. Com toda a segurança, Senhor, o inimigo não tem mais domínio, poder sobre nós. Por isso que está escrito, quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Porque é Cristo mesmo que os justifica. Ó Senhor, não existe força alguma nos céus, na terra e debaixo da terra que pode tentar, Senhor, a acusação contra nós, Senhor. Porque a salvação que Tu operou, ela de fato nos salvou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz, Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te damos graça. Senhor, te damos graças por isso, por essa obra, Senhor. Nós precisamos aprendermos a ser gratos, porque se tem uma coisa que nós precisávamos e Tu fizeste, foi a salvação, Senhor. Senhor, carro, casa, comida, bebida, família. Senhor, nada disso é comparável à Tua salvação. Porque a Tua salvação derramada em nós, Senhor, nos faz ter a vida eterna e uma vida eterna contigo, Senhor. Por isso nós te louvamos. Senhor, nós não queremos esquecer, Senhor, em relação à documentação aqui, Senhor. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes daquilo que nós precisamos, Senhor. E nós colocamos diante do Teu altar. Senhor, a Tua palavra diz que não há Deus como esse que trabalha por aqueles que nele esperam. Senhor, trabalha por nós em relação a essa questão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, tem um cafezinho, tá? Glória a Deus. Ô, Ju, dá um pausa aí. Quando Labão gravou, chegou hein? para...